Bem-vindo, leitor! A opinião de hoje sobre essa leitura vai ser simples. Não teria como ser de outra forma. Então entenda que nem vou me aprofundar tanto. Eu vou compartilhar com você o que eu senti durante essa leitura, o que ela me proporcionou e aonde ela me levou. Eu espero que você fique comigo até o final. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. A gente tem aí um objetivo de chegar a 600 inscritos até o final do ano, então conto com a tua ajuda. Se a tua energia bateu com a minha, divulga esse canal para pessoas que gostam desse tema. Meu nome é Ana Lima e hoje a gente vai conversar sobre cristianismo puro e simples, do C.S. Lewis. Desde que eu comecei nessa ideia de fazer a TBA, além de me ajudar no planejamento das minhas leituras, no sentido de me manter sempre focada, de eu não me perder e de eu não esquecer leituras que eu queria fazer no ano, confesso que muitas surpresas, alguns preconceitos literários que eu tinha caíram por terra por conta dessas leituras. Uma dessas foi cristianismo puro e simples. Não que eu tenha algum preconceito, tivesse algum preconceito em relação a isso, até porque fui cristã, tanto católica e evangélica, durante muito tempo. Mas à medida que a gente vai amadurecendo, vai envelhecendo, não sei, dê o nome que você quiser aí, nossa cabeça, nosso modo de ver a vida se transforma. A minha opinião hoje sobre essa leitura, sobre esse livro, total desprovida de qualquer preconceito ou de alguma opinião formada em relação à religião. Li o C.S. Lewis todo no viés literário, porque a escrita desse autor é linda, porque a didática dele é confortável, é simples. Fazendo um trocadilho com o livro, é simples. E isso faz com que o leitor, que não tem a mesma fé, leia sem se sentir desconfortável. E essa é uma que eu acho dos grandes X aqui na leitura desse livro. Conheci o C.S. Lewis através do livro das Crônicas de Nárnia, viajei naquele mundo que ele criou, assisti as adaptações para o cinema. Não tem como você olhar para a escrita desse autor sem ficar maravilhado, sem achar que ele realmente foi um gênio na época dele e ficar curioso por mais coisas sobre esse autor, por saber como um ateu se converteu. E além de tudo, como esse cara consegue falar com você sem preconceitos, como se ele já tivesse na mente dele. Durante a leitura, o que eu senti foi que ele já tinha as respostas às minhas perguntas. E veja bem, os questionamentos que ele traz aqui, os pontos de vistas que ele traz no livro, parece muito atual. No mínimo, para mim, é preocupante. A gente sabe que o livro foi escrito num momento histórico muito difícil para as pessoas. Foi pedido para o C.S. palestrar para trazer um conforto para aquelas pessoas que estavam no meio daquele fervor ainda de guerra acontecendo. Então, precisava de o quê? De uma pessoa que tivesse um pensamento conciso, que fosse simples, que qualquer pessoa conseguisse entender e se sentisse confortada. Eu já acho que eu já falei isso uma vez, né? Goela abaixo. Não. Mas algo que fizesse as pessoas se sentirem bem ao longo de um dia. E o C.S. Lewis conseguiu, com a sua narrativa, trazer isso para essas pessoas. E eu me encantei, digo para você. Eu concordei com muitas coisas? Não concordei com muitas coisas porque já não fazem sentido para mim. Eu encontrei respostas para algumas dessas coisas. Mas esse é o grande ponto do C.S. Durante muito tempo eu fui evangélica, durante muito tempo eu fui católica. Eu sempre tive um conceito do eterno, do belo, de que tinha algo a mais pra gente e tinha sempre um poder, um invisível, que nos protegia disso, de todas as contrariedades do mundo. Durante essa minha caminhada, meu pensamento evoluiu, mudou, eu amadureci, eu cresci. E eu lembro que uma vez, em uma das minhas orações, e nesse período, justamente no catolicismo já, eu disse que eu queria, se fosse da vontade dele, que a minha mente ficasse clara, que eu queria aprender, eu queria entender as coisas. Ele me ouviu. E quando você vai aprendendo sobre as coisas do mundo, sobre o que te rodeia, quando você começa a focar no seu pensamento, a analisar as coisas, sua mente se expande de uma forma muito maior do que você imagina, e você começa a questionar muitas coisas. Se hoje você perguntar pra mim se eu ainda continuo tendo as mesmas crenças que eu tinha há 10 anos atrás, eu te digo que não. Você me perguntar se eu acredito em algo maior do que a gente, eu te
te digo que sim, a minha visão, a minha religião, ela se modificou, ela cresceu de uma forma muito diferente. E esse vídeo não é para falar sobre as minhas convicções espirituais, é para falar sobre um livro que me impactou muito, me fez reviver momentos dessa trajetória minha, e um livro que tem um título muito simples e que realmente cumpre o que o título te promete. Cristianismo Puro e Simples me mostrou que nós termos pontos de vista diferentes, mas que o respeito é necessário, que o respeito com o outro é necessário, que ser cristão não te faz diferente de outras pessoas, não te coloca num patamar, não te coloca acima de outras pessoas. Ser cristão é simplesmente amar, tratar as pessoas com gentileza, se colocar no lugar do outro. E veja bem, isso é a minha percepção dessa leitura, de algo que eu já sentia. Por muitas vezes, durante a leitura desses textos, eu fiquei, cara, é isso que era pra gente seguir, é isso que ele pregou, essa era a trajetória que ele deixou. O ser humano não é uma coisa imutável, não é uma coisa que dá pra você chegar e dizer que você tem que fazer assim, assim, assado. Cada um de nós temos a nossa trajetória, cada um de nós temos as nossas experiências. Outro dia eu li em um livro, que eu não vou me lembrar agora, cada um de nós tem uma visão da realidade. A minha realidade é de uma forma, a tua realidade tu já vê de um ponto de vista diferente, porque nós estamos vivendo no mesmo momento e em diferentes experiências. E isso para mim, lendo textos que foram escritos em um momento, é pedido durante a leitura que a gente olhe para esses textos com um olhar histórico, que a gente olhe para esses textos sem julgamentos. Durante o discurso desse autor, você tem te abraçado, porque é assim que o C.S. Lewis fala com você. Ele fala com você com respeito, ultrapassa as palavras. A leitura é gostosa porque os autores têm esse feeling, mas até hoje, até agora, eu não consegui encontrar um autor que conseguisse, na narrativa dele, fazer você se sentir abraçado, fazer você se sentir... Eu pararia horas ouvindo esse cara falar. E ele fala coisas, escreveu coisas que efetivamente tenho certeza, confortaram as pessoas naquele momento tão difícil da história. Se você concorda ou não, ele fala até para essas pessoas. Óbvio, teve vários momentos em que eu não concordei, mas com respeito, sabe? Porque eu entendia que, minha visão mudou, minhas experiências me moldaram, eu ressignifiquei coisas, crenças. Então aqui não tem como eu falar de uma parte em si do livro que me chamou mais atenção. Eu acho que esse tipo de livro é você lendo, sabe? É você lendo pra você se sentir, ter uma experiência. Ele vai passeando sobre os temas que mais são comum, quero dizer com isso, no sentido das falas, né? Grupos sempre vão falar ego, fé, moralidade, tudo isso é uma questão que tá sempre sendo tocada, hora ou outra, porque são questões fortes, são questões que direcionam uma sociedade, pelo menos ao meu ver. Mas ele fala sobre essas coisas com uma delicadeza, uma gentileza que é difícil. Não é um discurso que te coloca a goela abaixo, que tu tem que acreditar nisso. É um discurso que te une, né? Que é tipo, tá, eu penso assim, você pensa assim, mas beleza. Deixa eu te mostrar o porquê que eu acredito nisso. E depois eu vejo o teu ponto de vista. Foi basicamente, durante todo esse texto, o que eu senti. Quando ele começa a falar sobre a fé, nós conseguimos ver o olhar de alguém lúcido falando sobre algo tão sério, tão doce, né? Tô assim, louca pra ler mais coisas dele, porque eu fiquei realmente apaixonada. É normal, você é inscrito no canal, você sabe que eu vou estar sempre falando que eu sou apaixonada por determinados autores, mas esse com certeza vai ser um dos autores que tem que estar na minha estante. Eu coloquei ele dentro da minha TBR, foi uma das melhores decisões que eu tive esse ano. Já tinha lido dele Nárnia, não tinha ainda lido nada dele nesse quesito não ficção. Então agora eu vou para outros livros dele. Com esse livro, se eu não me engano, de número 9 da minha TBR anual. Se você não sabe do que eu tô falando, eu fiz uma lista de 21 livros, que foi a quantidade de livros que eu li o ano inteiro no ano passado. É um desafio pessoal. Esse ano eu já li bem mais do que 21 livros, mas quis continuar nessa minha pegada com esse desafio pessoal, onde eu tô fazendo sprints de leitura todo sábado aqui. Se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, a ativar o sininho para quando eu agendar os sprints você ser avisado. E fazer essa TBR, ter a experiência desse planejamento dos livros, ter me tirado da zona de conforto legal, ter me feito conhecer autores novos, ter me feito me desafiar ao máximo com leituras densas, com leituras mais difíceis e com leituras que me fazem recordar um pouco de mim, do que eu fui. Essa leitura eu indico
indico muito, leia. É um livro que nem dá pra dar nota, de tão bom que esse livro é. Ao final do livro, eu já não tava mais na vibe, porque não é algo que me pegue mais, no sentido de que eu ressignifiquei essa crença na parte final do livro. Mas o início do livro, o meio do livro, é assim, de uma lucidez. É como se ele pensasse, espera aí, se eu falar o final pra ela, ela não vai ficar aqui, ela não vai querer ler esse livro. Então ele começa te lapidando, sabe? Te enganhando num storytelling muito bacana. Pra mim foi um storytelling, onde ele vai te dando confirmações, mas também vai vendo todos os pontos de vistas diferentes. Os pensamentos dele é muito coerente. O domínio das palavras, a sensação que dava é que ele estava na minha frente conversando aquilo. O estilo da escrita é tão próximo que a gente quase escuta o autor. Vai fazer você se encantar, você devora esse livro. Eu li ele todo em sprint e pretendo ler mais coisas do autor. Então assim, se você tá na dúvida se lê ou não, porque o título, né, é muito, ele vai querer me evangelizar, alguma coisa, eu tenho que te dizer que sim, ele vai querer fazer isso com você, mas é só mais lá pro final. Não deixe por preconceito de ler esse livro. É um estralo na sua mente. Você fica... Se é a tua primeira vez com o C.S. Lewis e você tem curiosidade, comece por Cristianismo Puro e Simples, que eu tenho certeza que você vai adorar. Por mais que eu tenha lido Nárnia, os livros de não ficção dele é como se fosse a minha primeira vez. Por isso, eu quero ler mais algumas obras dele para eu poder ter propriedade de falar, de dar realmente a minha opinião viva sobre esse autor. No Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, você vai encontrar uma série de transcrições de textos que foram pedidos para o C.S. na altura que ele tinha 23 anos. E ele já não era mais ateu. Então você vê um jovem de 23 anos com aquela mentalidade, ajudando o país dele, totalmente patriota. Esse conjunto de obras, de situações dele, faz você pensar como não era gratificante escutar essa criatura ao vivo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Nós temos vídeo toda semana, sprint de leitura aos sábados e às segundas-feiras. Indica esse canal para outras pessoas que você sabe que gostam desse tema. A gente tá aí querendo bater a meta de 600 inscritos aqui no canal e eu conto com a tua ajuda. Se você gostou da minha energia, se ela afinou com a tua. E aproveita que se tu não me segue lá pelo Scooby, é Ana Intimista, me segue por lá, é Ana Intimista em todas as redes sociais, tá? Aproveita e me segue no Instagram também, que por lá eu tô com mais frequência, você vê o meu dia a dia aqui em Portugal. Olha, mas não para não. Aqui, ó, clica nesse vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. A gente se vê nos próximos vídeos do canal.